Olá, meu nome é Felipe e eu consegui. É isso. Hoje eu queria contar algo para vocês. Já faz um tempo que eu não posto aqui, mas há uns 5 meses atrás eu postei um vídeo intitulado onde eu dizia que eu tinha 31 anos, era pai e estava desempregado. Naquela época a gente pode dizer que eu estava aproveitando aquele hype onde começaram a bombar aqueles certos tipos de vídeos, onde era uma coisa mais simples, com menos edição, e você... é como se fosse uma conversa com o seu amigo, algo mais simples, vamos dizer assim. E desde então eu acho que eu gravei uns 3 vídeos naquela época e parei de gravar. Mas não foi pelo fato de eu desistir. Foi pelo fato de que eu ainda tinha esse receio, ainda um pouco de vergonha de gravar com pessoas aqui em casa. E também porque, como eu falei no começo desse vídeo, depois daqueles vídeos que eu postei, a minha vida deu uma virada de chave gigante. O que foi que aconteceu? Bom, depois de ter postado aqueles vídeos, eu ainda passei algum tempinho ainda sem emprego e tentando, como eu posso dizer, mandando currículo, mandando as coisas, e-mails e tal, pra gente tentar alguma coisa. Daí, no último dia do ano, eu sentei na mesa, como de costume, para tomar café com minha esposa e minha filha. E aí a gente teve a ideia de fazer a nossa listazinha pro ano de 2025. Quais seriam as coisas que a gente desejava realizar nesse ano de 2025. É uma coisa que eu não tinha costume de fazer, eu acho que esse é o 3º ano que eu faço essa lista. E a gente pegou e decidiu fazer essa lista nós 3, eu, minha esposa e minha filha. E aí minha filha, como não sabe escrever, ela fez os desenhozinhos dela, o que ela queria fazer e tal. Daí a gente colocou 10 itens, né? E um desses itens eu coloquei algo que eu nunca tinha colocado nos outros antes, mas foi algo onde eu disse que eu queria estar próximo de Deus. Aliás, que eu estou mais próximo de Deus. Eu coloquei no afirmativo. Desde então que eu fiz essa lista, a gente fechou os 10, dobrei e coloquei na minha carteira. Isso foi dia 31 de dezembro de 2024. Umas 2 semanas depois, eu recebi 2 propostas de emprego. Uma delas de uma agência que estava começando agora, ia ser híbrido. Ia ser algo de eu ia 3 dias na semana para a agência e 2 dias na semana eu ficava em casa. E a outra proposta foi na agência onde eu já tinha trabalhado anteriormente na campanha política do ano passado. Eu acho que eu falei isso para vocês nos vídeos anteriores. E aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, vislumbrado. Porque é algo então que não tinha acontecido na mesma semana, duas ofertas assim de emprego. Então eu, pela primeira vez na vida, eu teria esse poder, digamos assim, de escolher aonde eu ia querer trabalhar. Então eu fiz a primeira entrevista e aí fiz a segunda, e uma delas foi a que supriu mais as minhas necessidades no momento, né? Que foi a da agência que eu trabalhei no ano passado, né? E daí eu voltei lá para eles como designer gráfico, né? Eles queriam aumentar a equipe. Eles falaram que me chamou, pensou em mim, porque eles tinham gostado das peças que eu tinha produzido, gostaram da minha evolução que eu tive nos 45 dias de campanha lá. Então eles estavam pensando, né? Eles pensaram em aumentar a equipe nesse ano de 2025 e eles queriam também, né? Óbvio, aumentarem as demandas e tudo isso mais e consequentemente aumentar a equipe. Então por esse fato eles pensaram em mim
gostaram demais do meu trabalho e tudo, e me chamaram para trabalhar de volta lá com eles. E aí eu aceitei, né? Óbvio, graças a Deus. Então foi algo assim, em janeiro já começou com o pé direito. Então, junto com esse emprego, eu também estava num projeto de ilustração. Então, era algo que, tipo, eu trabalhava, saía de manhã de casa trabalhar, chegava um pouco já à noite. Chegava em casa, descansava um pouco, tomava um banho, jantava e aí eu já ia para esse projeto de ilustração. Então, basicamente, o meu dia, ele saiu de um dia onde eu não estava fazendo nada, não é questão de fazer nada, tava estudando, tava mandando portfólio, mandando e-mails, mas eu sentia aquele vazio, eu sentia que faltava algo a mais ali, eu sentia falta de, por exemplo, andar de ônibus, ir na parada, pegar um ônibus e trabalhar, ônibus lotado, umas pessoas estressadas antes das 8 horas da manhã. Mas eu confesso que eu sentia falta disso. E ele passou desse dia onde eu tava ali meio frustrado com as coisas para um dia recheado de demandas, de trabalhos, de projetos. E a mente a milhão, pensando em como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo e tal. E, cara, essa é uma sensação gostosa. A sensação de você trabalhar, de você ter o seu emprego, de você chegar em casa ali cansado porque foi mais um dia de trabalho e aí tem que dormir cedo para acordar cedo porque no outro dia tem outra rotina de trabalho, e isso é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a Deus mesmo pelo fato de Ele me conceder isso. Porque depois que eu fiz essa lista, essas metas para 2025, foi onde tudo começou. E aí eu fico pensando, e se eu não tivesse feito essa lista? Ou e se eu tivesse feito essa lista e eu não tivesse colocado que eu posso estar mais próximo de Deus nesse ano de 2025? Eu sei que muita gente pode não concordar com isso e tudo bem, a gente respeita a opinião. Cada um acredita no que quer, cada um tem a sua fé na sua entidade superior e a gente respeita e tudo bem. E aí, juntando tudo isso, não dava mais tempo para gravar alguma coisa, eu sempre queria, me deu a vontade de voltar a gravar novamente, porém eu chegava muito em casa cansado e aí eu não tinha vontade de gravar, não tinha tempo e tudo mais, e final de semana às vezes eu não queria ficar assim muito em tela, eu queria fazer algum outro tipo de coisa, isso e aquilo, e hoje eu peguei assim o dia para gravar e compartilhar essa notícia para quem me segue. Eu não sei se alguém me segue até hoje, porque já são 6 meses que eu simplesmente sumi assim do YouTube, comecei e sumi, mas eu pretendo voltar e gravar outros vídeos falando algumas coisas, né? E é isso. Algo que eu queria tá passando para vocês sobre isso. Não desistam se vocês estão atrás de alguma coisa, seja emprego, passar em algum concurso, passar de ano ou tirar sua habilitação, seja carro, moto, caminhão, avião, enfim, não desistam, tenham fé em algo que você acredite, não perca a esperança, não desista, você consegue, vá atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Se for possível, não fale muito para as pessoas, faça em silêncio, deixem elas verem suas conquistas, que isso vai chegar um dia, tá? E é isso, eu acho que era isso que eu tinha para falar, é algo que eu tô gostando, é isso, pegando ônibus todo dia, indo, voltando, 1h30 de viagem, aqui tem seu trânsito, mas não é tanto quanto assim a São Paulo, né?
onde eu já vi relatos de pessoas que ficam 3 horas no trânsito parado ali, querendo voltar para casa. Mas, cara, eu tô grato por isso. Todo dia me levanto, agradeço. Quando eu vou dormir, eu agradeço. E uma coisa que eu pulei da história é que quando eles me chamaram lá na empresa, eu achava que seria algo que nem a campanha novamente, onde ia ser só um contratinho de mais 45 dias e tudo mais, mas estava precisando, né? Então eu fui mesmo assim. E eu falei para minha esposa e disse: eu coloquei esse item na primeira lista das minhas metas de 2025. Se essa vaga ela for fixa, com carteira assinada, com todos os benefícios, todos os domingos eu vou à igreja. Ir para a igreja é algo que eu não gostava de fazer porque eu acho algo muito cansativo e sonolento. Você ficar sentado ali por mais de 1 hora vendo uma pessoa falar ali no altar, né? Isso eu não gosto. Eu sou muito assim, não gosto de ficar muito parado. Meu negócio é ficar se mexendo, é fazer alguma coisa. E ficar ali parado 1 hora para mim antigamente era uma tortura, eu não gostava. Mas quando eu sentia vontade de ir, eu ia, né? E enfim. E aí quando eles me disseram que a vaga era fixa, é onde eu estou cumprindo essa promessa que eu fiz com Deus. Então todos os domingos eu vou à igreja, como essa forma de agradecimento por Ele ter me dado essa oportunidade na minha vida. E nesses 6 meses, cara, não 6 não, né? Estamos em maio, nesses 5 meses que eu tô lá trabalhando, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa mudou aqui na minha casa. E eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer mesmo por essa oportunidade que eu tive. E desde então lá também é só elogios, né? A gente tem as reuniões frequentes e eu sempre estou recebendo os elogios, que minhas peças estão ficando muito boas e que eu posso evoluir mais. E eu sei que eu posso evoluir mais, tanto como profissional como no pessoal, né? É para isso que a gente trabalha, é sempre numa constante evolução para a gente chegar até onde quer chegar. Seja em qualquer área, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, sempre ir atrás de estudar, de saber mais, de aperfeiçoar nossas técnicas, né? E nosso jeito de pensar. Então é isso. Essa breve conversa aqui que tivemos. Era isso que eu queria passar para vocês, que agora eu sou um cara de 32 anos, pai de menina e estou empregado. É isso, galera. Muito obrigado. Se inscreva se você gostou do vídeo, dá um likezinho aí, comente alguma coisa aqui pra gente poder conversar. Eu sempre tô olhando os comentários. Nos vídeos anteriores eu olhei alguns comentários e encheu meu coração de alegria. Que tem pessoas, a gente não sabe, mas tem pessoas que elas passam pelas mesmas coisas que a gente. Só que são pessoas que às vezes elas não contam nada, elas ficam mais para elas ali. Elas têm essa vontade de fazer aqui o vídeo para postar no YouTube, começar seu canalzinho. Às vezes pelo financeiro, né? Para tentar algo, tentar alavancar, tentar viralizar, para ver se tira alguma grana daqui, por mais que seja difícil, né? O começo ele sempre é difícil, mas o importante é nunca desistir. E outras pessoas mais para desabafar mesmo, gravar algo, tentar se conectar com algumas pessoas que têm os mesmos pensamentos e a gente trocar ideia. Beleza? É isso e até mais!